Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar sobre Renato Portaluppi. Sua entrevista coletiva após a derrota por 2-0 para a equipe do Flamengo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E o Renato meio que jogou a toalha, porque ele sabe que as coisas não estão boas. Gente, vamos lá. Primeira questão é Renato admitindo, dizendo, olha, nós temos que ser realistas. O Grêmio há 9 meses atrás estava na segunda divisão. Agora, renovou 50% do seu elenco, está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro, que é segundo colocado, chegou na semifinal da Copa do Brasil. Ele não acha que faltou vontade para os seus jogadores, mas diz claramente, só a vontade por vezes não basta. Ele sabe que foi um dia não do Grêmio, que vários jogadores não jogaram bem, a imprensa começou a apertar sobre uma ou outra individualidade e ele disse, vários não foram bem. Não foi um dia bom do Grêmio, foi um dia bom do Flamengo, os caras são muito bons, quem entra e quem sai, tu não sabe nem necessariamente quem é titular de tão bom que é o time e não há o que falar. Nem o Rafael Claus foi criticado. O árbitro da partida, o Renato disse, olha, só não é 10 porque uma ou outra falta ele achou que inverteu e tudo mais, mas não há absolutamente nada a reclamar da arbitragem. O Grêmio perdeu porque não tem muito o que fazer. Quando um repórter pergunta para ele sobre, olha, Renato, não era um jogo para ter uma espécie de cão de guarda? Perceba, a avaliação do Renato é bem interessante, ele disse, eu não quero polêmica, todo time precisa de um cão de guarda, mas sem polêmica nós tínhamos o Thiago Santos. E ficou assim num 3 pontinhos, numa reticência com o repórter. Alguém na reportagem fala assim, mas era insuficiente. Ele era insuficiente, mas duro é não ter ninguém. Duro é tu não ter nada para colocar em campo. E sim, esse era um jogo para ter algum jogador assim de mais se segurar lá atrás. Mas o próprio Renato depois admitiu, tendo 3 zagueiros, com os 2 volantes, dava para tentar jogar, dava para tentar fazer um enfrentamento. Ele até revelou que o PP tá perto de voltar e tudo mais. Mas enfim, não foi por conta disso, ele até aproveitou para falar sobre o Thiago Santos, mas claramente já não tinha mais condições, era insuficiente, ou não tinha no mínimo ambiente para ficar aqui. Bom, uma outra questão. Renato fez questão de falar por 2 ou 3 vezes que o Grêmio está voltando de segunda divisão e para um time que há 9 meses atrás estava nessa condição tão ruim, ele disse, olha, hoje já está jogando de igual para igual no Campeonato Brasileiro, é segundo colocado, o Renato acha que vai dar para tentar brigar por um título do Brasileirão ainda, mas se não conseguir, ele garante que falou para o presidente Alberto Guerra, presidente, o maior troféu nesta temporada vai ser conquistar uma vaga para a Libertadores 2024. O Grêmio sonha com uma Copa do Brasil, ainda sonha com o título brasileiro, sonha. Mas ele disse, se não der, conquistar uma vaga para a Libertadores, diante de toda a circunstância de quem está se remontando, não é algo absurdo. E ele acha que vai ser um título, um troféu. Mas aí, vamos lá, aquelas questões que a gente precisa falar. Não está tudo perdido, não é por conta dessa derrota para um Flamengo que seguramente é superior que o Renato vai achar que está tudo errado, que está tudo ruim. Voltou a falar que reforços virão e nomes de jogadores chegarão, nomes de jogadores vão desembarcar. Por exemplo, ele também falou que domingo no CT foi exclusivamente para lá para conversar com os dirigentes, para bater papo com a diretoria, para analisar alguns vídeos de jogadores e avançar por alguns nomes. Então é o seguinte, o Renato foi muito cauteloso, deixando claro que está muito difícil agora a situação no campeonato, na Copa do Brasil, que é basicamente impossível, que vai tentar pelo brasileiro, mas que se não der, só a vaga na Copa Libertadores do próximo ano, via Brasileirão, G4, G5, G6, o que seja, conquistando essa vaga já é um grande troféu de onde estava e onde chegou. Mas que de fato precisa reforço. Não vai ser esta derrota e basicamente um encaminhamento de eliminação da Copa do Brasil, porque o Renato não parecia nada otimista que é possível reverter esse resultado no Maracanã, até pela qualidade do Flamengo, que ele fez questão de reconhecer e dizer, olha, a gente não pode só olhar para o nosso lado, os caras aqui têm um time muito bom e realmente fizeram por merecer. Ele disse, não é por isso que a gente vai dizer que está tudo errado, que precisa de 6, 7 reforços, não vai ter continuidade para o trabalho, mas precisa reforçar. E precisa reforçar com nomes que vão chegar e vão agregar. Ele garante que foi no CT para conversar com a direção, analisar alguns nomes ainda no domingo pela manhã que eles estão avançando. E que no momento certo a diretoria, o Luiz Wagner, que é o executivo, o Antônio Brum, que é o vice de futebol atual, que é um gremista, que não ganha nada para isso, ele é dentista, trabalha pelo clube porque é o clube do coração. Ele disse, olha, essas 2 figuras estão trabalhando para trazer nomes, para trazer reforços. Todo mundo sabe sobre o Luan.
Já foi possível ver dessa partida que a camisa 7 ela ficou vaga porque o Natan virou 14, e aí o repórter pergunta: Renato, o Grêmio tá guardando a 7 para alguma coisa? Ele disse: não, pro Luan. O Luan vai ser o novo 7, vai chegar agora nessa quinta-feira em Porto Alegre, por volta das 1h30 da tarde, se você ainda não estiver acompanhando esse vídeo antes da chegada do Luan. E ele disse: fez uma chamada de vídeo com o Luan, foi no domingo também, imagino que ele foi no CT e já aproveitou para fazer tudo, para conversar com alguns nomes de jogadores, ver algumas possibilidades, já falou com o Luan, fez uma chamada de vídeo e que ele explicou tudo pro Luan, sabe que o Luan tá no fundo do poço, e que quando o Luan desembarcar aqui no Grêmio, ele vai começar a sair do fundo do poço, ele vai sair do fundo do poço, ele vai estar um passo adiante. E ele disse, só que ele precisa se ajudar. E o Luan prometeu pro Renato e prometeu pro presidente Alberto Guerra nessa chamada de vídeo que vai se ajudar, que ele vai fazer por onde. O Renato disse aqui ele vai ter carinho. E até pediu, o próprio Renato, que a gente sabe que quando fala com o torcedor gremista tem um poder muito forte, ele disse, eu peço pro torcedor, tenham paciência com o Luan. Ele tá no fundo do poço, mas só o fato de já chegar no Grêmio, ele já vai ter saído no fundo do poço. E a partir de agora vai ter que se ajudar. E ele prometeu que vai se ajudar. Então o torcedor vai dar carinho, ou o Renato promete carinho, acha que o clube vai dar carinho, que o torcedor vai abraçar ele, e ele pediu isso pro torcedor, que tenha um pouquinho mais de paciência com o Luan, porque ele prometeu que vai se ajudar, que ele prometeu que ele vai entrar na linha por aqui, e que vai, nessa chamada de vídeo, diz pra ele, pro Renato, pro Guerra, que ele vai fazer por onde. Então é o que tá todo mundo na expectativa de que o Luan vai fazer por onde. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.